Vamos lá, então, a ideia é resolver o exercício 4, que é dos números primos, tá? Então, eu quero chegar na solução de encontrar os 20 primeiro número primo, ok? Eu vou fazer ele primeiro a parte de definir o que é um número primo, para depois a gente chegar na solução final. Bom, então, eu começo o programa com uma entrada de dados, int input, entre com número. E aí o que eu quero fazer com esse número? Eu quero verificar se ele é primo ou não. E pela teoria aí, pela definição de número primo, a gente sabe que um número primo é aquele número que ele é divisível só por ele e por 1. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar todos os números entre 2 e o n menos 1 para ver se ele é divisível por alguém. Se ele for divisível por qualquer um dos números, ele não é primo. Então, eu faço o quê? Um laço de repetição, né? Eu faço um for e em range len, esquece do len, n. Tá, então, aqui eu tenho o i que vai variar de 0 até n. Eu não quero que ele varie de 0 até n, eu quero que ele varie de 2 até n, porque o número 1, eu sei que todos os números são divisíveis por 1. Então, if n porcentagem 2 igual a 0, se ele for 2 i, porcentagem i, que é o número que eu estou variando entre 2 e o n. Se o n Professor, porcentagem... Oi. só uma dúvida. Por que 2 que o senhor colocou? Aqui é para ele começar, tá? O range ele começa do número 2, porque o número 1, se eu colocar aqui para ele, se eu tirar o 2, o que vai acontecer? Esse n porcentagem i, ele vai dar uma porcentagem 0 aqui, tá? Então, você, quando tentar dividir por 0, ele vai dar erro de definição. Então, eu mudo o início do meu range. Eu coloco 2, porque o 1, eu sei que todo número é divisível por 1, então vai dar certo, sempre vai ser verdadeira essa condição. E como tem um n no final, lembra que no range ele faz até o n menos 1, né? Sempre. Quando o range 10, por exemplo, ele vai de 0 a 9. Ele não vai de 0 a 10. Ok? Bom, então aqui eu faço essa condição. Aí aqui, em muitos exercícios que eu olhei aí, vocês já colocaram assim, print não é primo. E aí depois embaixo, primo. Eu vi um monte de exercício dessa forma, tá? Em todas as turmas aí, olhando. Desse jeito não dá certo, porque o número vai ser primo e não primo, tá? Vai ficar emitindo essa mensagem várias vezes e esse daqui uma vez só. Qual que é a solução para esse caso? Tem diversas formas de fazer, tá? A solução que eu adotei é, eu crio uma variável qualquer, p igual a 0. Quando essa condição do if for verdadeira, eu mudo o valor dela. Cp igual a 1. Tá? Dessa forma, o que acontece? Se o meu p for igual a 1, quer dizer que o meu número não é primo, porque ele foi divisível por alguém entre 2 e o n menos 1. Tá? Então, aí eu venho com as condições aqui embaixo. Aqui, ó. Se p igual a 0, número primo. Se não, o número não é primo. Tá? Então, aqui o que eu fiz foi uma variável que vai mudar de valor só se essa condição for verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele não é primo, tá? Ele entrou uma vez aqui. Vamos rodar para ver se funciona. Então, eu vou testar. Tem que salvar ele aqui. Salvar área de trabalho. Aula.
de 2, 5. Eu vou entrar com o número 4. Não é primo, isso aqui ficou muito no cantinho. Não é primo. Se eu rodar com 5, primo. Ok. Então, dessa forma, o que eu fiz foi um programa que sabe identificar se o número é primo ou não. Eu entro com o número e ele sabe se é primo ou não. Até aqui, ok? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que fazer uma mudança, porque eu não quero mais ver só um número. Eu quero ver uma faixa de números se ela é prima ou não. Então, o que eu vou mudar? Eu mudo essa entrada aqui. Eu vou copiar isso daqui, para ficar para quem chegar depois. 3. Aqui, verifica se o número é primo. E aqui eu tenho que fazer o quê? Tem que mudar. Então, em vez de entrar com um número, que é essa linha aqui, eu vou alterar essa informação para fazer for n em range, e aí eu uso o intervalo que eu preciso, né? Eu começo do número 2 também, vírgula, e o intervalo que eu quero. Muitos de vocês colocaram aí 20, tá? Mas o 20, o que acontece se eu colocar o 20? Se eu colocar o 20, ele vai fazer análise dos 20 primeiros números aí que existem, tá? De 2 a 20. Ele não vai me retornar os 20 primeiro número primo. Tá? Então aqui eu estou fazendo essa mudança. Aqui eu vou tirar só o else para ficar saindo não primo toda hora. E aqui eu vou colocar para imprimir o n. Tá? Então se eu fizer isso aqui, executar, ó, ele vai me retornar de 2 a 20, quais são os números primos, que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Tá? Então, dessa forma, eu consigo retornar aí os números primos, uma lista de números primos. Só que eu quero 20, né? Aí a gente tem algumas opções, tá? Uma delas é ficar chutando aqui os valores aqui até dar 20 do outro lado. Então, um monte de número ali. E a outra é fazer a contagem mesmo, né? Eu contar aqui, conte igual a 0. Quando esse primo aqui for verdadeiro, eu faço conte igual a conte mais 1. E aqui eu coloco, se conte for menor que 20, for maior que 19, break. Eu não sei se vocês lembram do break. O break é um comando que é utilizado para sair do laço de repetição, tá? Então, quando ele entrar nessa linha, o que acontece? Ele vai parar o laço de repetição. Vai sair fora do laço de repetição. Bom, então vamos rodar aqui, vamos ver. Ali gerou uma lista ali. Será que foi os 20 primeiros? Vou imprimir o conte aqui na frente. Conte mais 1. Não, conte só. Conte só mais 1. Conte para esse aí o número. Vamos ver. Saiu os 20 primeiros números primos. Né? Então aqui, dessa forma, eu consigo resolver o meu problema dos 20 primeiros números primos. Tá? Isso também eu acho que já estava cobrado já na lista anterior. A ideia desse daqui não era só fazer isso, era fazer isso e usar a lista, né? Que foi uma coisa que a gente não utilizou ainda aqui nesse exercício. Bom, até aqui ok? O que foi feita a mudança? Essa primeira para fazer a identificação do número primo. Aí depois eu pego toda aquela estrutura que estava aqui para o número primo, coloco dentro de um laço de repetição para ele ficar repetindo. Aí, como eu quero 20, eu coloco para ele fazer até o 19 para ele fechar. E finalizo aqui. Essa ideia do for, todo mundo entende ou não? Que eu vou fazer aqui uma mudança aqui para a gente fazer com while, tá?
Esse aqui eu vou pagar, que a gente não está usando. Esse aqui também eu vou pagar, porque já foi feito, né? Aqui vai ser encontrar os 20 primeiros. Tá. Bom, beleza. Aqui, então, eu vou copiar isso aqui, porque a gente vai aproveitar o código. Só vou mudar aqui para o while. Tá, então aqui eu vou fazer... Aqui eu vou mudar a... Bom, para o while, eu vou mudar esse primeiro, tá? Eu vou deixar ele aqui comentado. Esse primeiro aqui eu vou usar o while no lugar. While. While, continua o n menor que 100. Só que como é o while, eu tenho que colocar n igual a 2. Tem que inicializar ali antes. E não pode esquecer de fazer n igual a n mais 1. Porque se não atualizar o valor do n, o que vai acontecer? Ele vai entrar n igual a 2, 2 é menor que 100? Sim. Aí ele vai fazer toda a continha aqui e vai voltar aqui, sem essa linha, tá? Aí vai continuar de novo. 2 é menor que 100? Sim, vai fazer isso toda hora. Então, quando eu tenho esse incrementador, vai fazer 2 mais 1, 3, 3 é menor que 100, 4 é menor que 100, e vai testar todos os números assim, ok? Ok, a mudança do for para o while? A grande diferença aí está no o valor inicial você tem que colocar aqui antes, aqui a condição de parada, e o incrementador você tem que colocar. Se esquecer desse valor aqui, ele vai ficar rodando infinitamente. Então, aqui se eu mandar executar, ele retorna o mesmo número. Agora, com o while, dá para a gente fazer uma coisa mais legal do que com for, que eu não podia fazer, tá? Porque eu não preciso ficar chutando esse valor aqui. Eu já tenho uma condição de parada, que é o count aqui. Então, aqui eu vou fazer enquanto count menor que 20, essas duas linhas vão sumir, está comentado ali. Aí ele já faz a condição. Então aqui eu já diminui mais duas linhas aqui no meu código. Tá? Bom, eu não sei se ficou claro aí a diferença do for para o while, se vocês entenderam qual a principal diferença. Por que eu uso for, né? Eu uso for muito. Por que eu uso um for nesse exemplo? Porque nesse exemplo aqui, eu tenho os limites bem definidos aqui, né? O 2 e o n são bem definidos aí, para procurar o primo. Já aqui em cima, eu não tenho um limite bem definido. Eu tenho que achar aonde está os 20 números, né? Então, eu tenho que encontrar esse valor. Então, por isso que o while é muito melhor usar aqui do que o for. O for eu tenho que chutar. Eu posso colocar ali o valor for até 1000 aqui. E aí, quando chegar no 20, ele para. Tá? Nesse código aqui, faltou eu fazer uma mudança também muito importante para o código, para ele ficar bem mais rápido, que é isso aqui, ó, o break aqui. Porque, para um número primo, eu preciso apenas de um número, um divisor só. Tá? Então, eu não preciso olhar todos. Se eu encontrei um, eu já posso sair do código já. Tá? Então, eu colocando esse break aqui, ele já... Se, por exemplo, eu der um número 5 milhões, aí os 5 milhões, aí eu não vou ter que testar 4.999 milhões de números abaixo. 5 milhões é dividido por 2, já sei que ele não é primo. Acabou. Tá? Então, isso que é o legal desse break aqui. Tá? Então, aí já resolveu ele individual, usando for, e aqui usando while. Agora vamos fazer usando lista, que era o que o exercício pedia. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Bom, aqui então. Agora usando while e lista. Bom, usando while e lista. Bom, aqui eu não vou mudar nada. O que tem que fazer agora?
Quando a gente deu o exercício usando lista, a diferença está aqui. Ó. Eu vou ter que criar uma lista, pode ser primo, que vai ser igual abre e fecha colchete, cria a lista vazia. Tá? Dessa lista, onde que eu insiro os valores primos? Nesse if aqui. Ó. Então é aqui que eu tenho que colocar o append. Tá? Dentro dessa lista aqui, em qualquer posição dela, eu vou fazer aqui, ó, primo, ponto, append, e o número que eu estou testando, que é o n. Fazendo isso, essa linha eu vou comentar, que a gente vai imprimir depois. E aí eu faço aqui embaixo, print, primo. Tá? Então, se eu executar assim, ali todos os meus números primos ali embaixo. Tá? Então, ele era bem tranquilo assim, a mudança de um código sem lista para um código com lista. Tá? Ah, mas só isso eu posso fazer? Não, tem mais coisa que eu posso fazer aqui. Tem mais vantagem usar lista. Tá? Usar lista, além de ter esse... Aqui, eu vou fazer o print de todos os números aqui só num print direto. Eu não preciso desse count mais. Por que eu não preciso do count? Porque aqui eu posso usar o len primo. Lembra que ó, essa função len, ela retorna quantos elementos eu tenho numa lista? Então, eu colocando len primo, enquanto o len primo for menor que 20, ele vai ficar coletando o dado ali. Então, aqui eu vou tirar esse aqui também. E vou mandar executar. E deu o mesmo resultado.